internet. Hoje eu fui cortar o cabelo, fazer a barba, que eu tava parecendo um monstro das cavernas. Um dos barbeiros do salão onde eu corto ia para São Paulo cortar o cabelo dos caras do Vasco, do Piton lá. Eu falei, seca, leva uma mandinha, joga sal grosso na cabeça deles, dá uma zicada neles. Vem comigo, vamos juntos. Pega essa zica e joga para lá. Pega essa zicada e joga para lá. Depois disso, bom dia, família vascaína, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Hoje é dia de Vasco, dia dos namorados. É o amor que me faz querer o amor. É isso, família vascaína. Eu só espero que no nosso vídeo de pós-jogo, esse clima de amor, de carinho, de atenção, de romance. Vamos, Vasco, tem que ser hoje. E tem muita resenha nesse vídeo. Claro que vamos falar muito aqui sobre esse confronto contra o São Paulo, destacando aqui a provável escalação do Vasco, a provável escalação do São Paulo e, claro, trazendo aqui também algumas reações dos torcedores do São Paulo, como o Barolo, que eu passei aí no início do vídeo. Mercado da bola também, a gente tem resenha aqui, Coutinho, Jardim, o atacante que o Vasco sondou do Remo, né, o Pedro Rocha, parece que o Sport está tentando essa contratação, e será que isso é verdade, família? Que Riquelme, é isso, Riquelme, presidente do Boca, quer levar Pablo Verratti para lá? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, família, e destacar aqui que hoje é aniversário do menino Couto, tá na tela para vocês. Feliz aniversário para o Coutinho. Poxa, Coutinho, é hoje, hein, irmão? Hoje já pensou? Uma grande atuação, gol, assistência, coroando aí o seu aniversário, né? Celebrando o seu aniversário. Olha, Coutinho, vamos lá. Ô, Pedrinho, já muda a camisa aí do Coutinho, cara. Dá 10 pra ele. Tem que dar 10 pra ele. É com a 10 que ele, né, poxa, rendeu pra caramba. Foi gênio, mágico lá no Liverpool. Teve a segunda maior transação da época. Dá 10 pro menino Couto. Então, feliz aniversário para ele. E eu já puxo esse assunto aqui, né, família vascaína? Porque ontem, né, o CEO do Vasco comentou um pouco sobre essa situação, dizendo, né, que quer sim a permanência do Felipe Coutinho. Inclusive, ele, né, dá lá um argumento que o Coutinho está se adaptando, né, está pegando o ritmo novamente do calendário do futebol brasileiro. Então, o Vasco trabalha e quer a permanência do Felipe Coutinho. A gente já falou sobre isso aqui, né, algumas vezes. Eu acho que eu gostaria, sim, da permanência do Felipe Coutinho e acho que isso até vai acontecer, mas tem que reduzir esse salário aí, né? Infelizmente, tá? Infelizmente, o Felipe Coutinho, ele não produz para ganhar isso tudo. Eu sei que tem uma questão também comercial, mas assim, pelas atuações, poxa, bem abaixo, né, do esperado, eu acho que isso atrapalha também. Então, acho que tem que entrar num acordo para reduzir esse salário aí, mas eu entendo que é um jogador que pode ser importante, família, ainda mais aí, né, com o Fernando Diniz. Eu gosto muito do Felipe Coutinho, mas concordo com muita gente que tá aqui sempre falando que eu sou isso, que eu passo pano, não sei o quê, sempre tá tentando achar uma desculpa. Concordo com vocês, tá? Não tô aqui discordando, não. Mas é aquilo que eu passei aqui um outro dia, né, do Formiga, falando do Felipe Coutinho, aquela comparação com a Arrascaeta que não existe. Então tu vê ali cada argumento, ele pontuando, é grande jogador, é gênio, né, foi melhor da Copa do Mundo, não sei o quê. Cara, é um cara muito talentoso, de muito recurso. Então isso me faz acreditar. Mas o momento não é legal. Vamos torcer para que hoje, no seu aniversário, Felipe Coutinho possa nos ajudar como protagonista que tem que ser. É ou não é? Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o Léo Jardim, tá aqui, ó. Vasco e empresário de Léo Jardim terão uma nova conversa, tá aí. Me parece que o canal Atenção Vascaínos, na figura do jornalista Flávio Dias, entrou em contato com uma pessoa ligada ao staff do Paulo Pitombeira, né, elogiou aqui o novo executivo de futebol, né, o Admar, e falou o seguinte sobre o Léo Jardim, ó: o papo está aberto, não há nada que impeça uma nova conversa. As coisas vão ser feitas às claras. Não vai ser feito, nada para sacanear ninguém. Qualquer decisão que tenha que ser tomada, todos estarão à parte. E
E fala aqui também em relação à dívida, né, que o Vasco tem com o Pitombeira e não tem nada resolvido, família. Como a gente trouxe aqui uma informação, acho que do VDG Cash, né? Me parece que o Paulo Pitombeira encontrou, né, o Pedrinho tava com a seleção, e aí eu acho que eles tiveram um bate-papo, né, uma conversa, e parece que ficou alguma coisa alinhada nesse sentido, mas ainda não tem nada resolvido, família vascaína. Mas assim, é muito engraçado, né? Porque sempre vem surgindo alguma coisa, né? Outro dia, né, meter uma causada aí, que é a Força Jovem, e aí não ficou um clima legal. Poxa, eu acho que tá muito claro. E o que incomoda assim demais, cara, é a postura do Léo Jardim. Eu sei que, né, ele deixa essa situação da carreira dele com os empresários, mas, pô, fica ruim pra ele, com a torcida. Não é pro Paulo Pitombeira, nem conheço esse cara, nem fui buscar aqui uma foto dele. Fica ruim é pro Léo Jardim. Esse clima, pô, pesado, ruim, aí de repente comete uma falha, a galera vai, né, vai criticar, vai pegar na dele, vai criticar pesado. Por tudo isso que está construindo, seria muito mais fácil chegar e falar, gente, fala, não quero ficar. Eu acho que ninguém ia ficar com raiva não, cara. Ninguém ia ficar com raiva, não tem motivo pro cara tá sendo honesto, não quero Europa, não sei o quê, pá, tá no direito dele. Agora o que não pode é ficar tentando jogar, tipo, a diretoria contra a torcida, porque todo mundo já percebeu que, né, não vai dar. Porque 1,5 milhão não existe, né? O Paulo Pitombeira, não dá, isso não existe. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre mercado da bola, eu estava vendo essa página aqui que cobre o esporte, né? E vi em outros lugares também, família. Tá aí, ó, que um dos atacantes que o esporte está buscando nesse momento é o Pedro Rocha, inclusive, né? Tá pontuando aqui, negociação complicada, mas o esporte tenta envolver atletas. Foi o que eu comentei, né, quando surgiu esse rumor, essa sondagem em relação ao Pedro Rocha. Eu falei, poxa, não dá para pagar aquele valor. A gente até trouxe aqui, né, o torcedor do Remo falando que tem que pagar a multa. Ele falou em torno de 28 milhões. Quem vai pagar 28 milhões para o Pedro Rocha? Não tem como. Então eu falei, pô, de repente o Vasco envolve algum jogador. O executivo de futebol deles é o... Caraca, eu vou falar Marcelo, mas não é Marcelo, cara. Esqueci, é Braz, alguma coisa Braz, esqueci de um branco agora, ele que trabalhou no Flamengo. Então, de repente, se de fato o Vasco quisesse contar com esse atleta, o Diniz poderia tentar, né, esse estilo aqui que o esporte vai tentar envolvendo jogador. Thiago, tu tá chateado de perder o Pedro Rocha, mas de forma nenhuma, né, família? Só tô comentando aqui porque é um jogador que o Vasco sondou. Mas aí eu tava vendo aqui, né, outros nomes que eles estão cogitando por lá. E aí eu vi aqui o do Luiz Fernando, que atualmente está jogando no Atlético Paranaense, aquele que marcou um gol aqui em São Januário, nas últimas rodadas ali, né? Ele jogando com a camisa do Atlético Goianiense. E eu vi muita gente no início do ano comentando que, poxa, deu mole, cara, mas poderia, né, contratar esse jogador para compor elenco. E eu vou te falar, cara, eu não acho ele ruim de tudo, não. Não é um gênio, não vem pra, sabe? Mas de repente, né, tá ali para compor elenco, é um jogador experiente, já passou pelo Botafogo, São Paulo, Grêmio. Então, assim, de repente seria um nome interessante também para o Vasco sondar, tem boa técnica, né, tem uma boa condição física também, tem 28 anos ainda. Eu acho que seria um nome também para você observar. Vem sendo titular, posso até mostrar para vocês aí. Acho que ele só ficou fora do último jogo, né, esse que perdeu agora para o Atlético Goianiense, mas assim, um nome interessante. Claro, família, até mostrar a foto aqui para vocês. Claro, dentro da realidade que a gente está vendo do Vasco. Pedro Rocha, Bosquilha, tá vendo? Esse tipo de sondagem, eu tô falando desse nome aqui. Claro que é um nome que eu não gostaria. É até um papo que eu vou ter aqui com vocês no decorrer do vídeo em relação ao confronto contra o São Paulo, né? Porque o Vasco não ganha do São Paulo no Morumbi, né, que ainda era Morumbi, desde 2012. Agora é Morumbis, né? Então eu vou levantar um papo nesse sentido aqui de ter jogadores, né, com bagagem, qualidade, com conquistas. Isso é importante. Então não seria um nome aqui para eu estar indicando. Mas dentro dessa realidade, de repente, né, vale a pena aí o Vasco observar. E aí, família, para a gente finalizar esse assunto mercado da bola, tá aqui, ó, o site Hellklache da Argentina tá pontuando aqui que Verratti é uma das opções, né, para o Riquelme buscar aí, já que me parece, né, o Cavani tá lesionado, família vascaína. Até pedir aqui para traduzir, né, a matéria. Vamos lá, ó. Em meio a isso, Riquelme está considerando contratar um novo atacante quando não tiver o uruguaio. Então o Boca recebeu a oferta de Pablo Verratti. Que história é essa? Em notícias do craque deportivo, Damian Hassez observou: o 9 que ofereceram é Verratti do Vasco da Gama, que chegou com Ramon Dias e agora sem Pelado, que é o Ramon Dias, está pensando em sair. Então o Boca se aproximou dele e não vê como uma má ideia para substituir Cavani, apesar da chegada de Jiménez.
Vamos seguir aqui que tem mais, ó. Quanto custaria a chegada de Pablo Verratti ao Boca? Riquelme está analisando a chegada de Pablo Verratti, pois ele seria uma boa opção para o ataque do Boca. É por isso que o Boca Juniors está de olho em quanto terá que desembolsar para sua chegada, já que ele está avaliado em 4 milhões de dólares. Boca tem concorrência para Pablo Verratti. Além do fato de ter sido oferecido ao Boca, sabe que Pablo Verratti tem diversas perspectivas de deixar o Vasco neste momento. Que história é essa? Depois a galera fala aí, ó, que é fake news, é só aqui no Brasil, mas está aqui também, ó. Assim como o Boca analisa, o Racing também está de olho em Verratti, já que o apontam como o substituto ideal para Martínez, né, que é bom atacante do Racing. É, família, mas isso aqui não é sem pé nem cabeça, né? Difícil imaginar que isso possa acontecer, até pelo alto investimento, né, de 4 milhões de dólares. Eu nem sei se é esse valor, né, exatamente, mas é um jogador já com uma certa idade, né? 30 e poucos anos, 36, 37 anos, é difícil imaginar. Claro que assim, família, será? Eu fico pensando às vezes nisso, né, tiver a possibilidade, porque o Verratti acabou que não jogou num grande clube, né, no seu país, mas eu acho muito difícil isso aqui ser uma verdade, realidade, até porque, né, a gente viu o Emiliano Dias falando, né, sobre levar o Verratti para o Corinthians. Ele falou que estava muito feliz aqui, até brincou, né, que lá ele não ia jogar por causa do Memphis e do Yuri Alberto. Então eu acho muito difícil isso acontecer. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o jogo de hoje, eu quero pontuar aqui com vocês, ó, seus últimos 10 jogos contra o São Paulo no Morumbi. Vasco perdeu 8 e empatou 2 jogos. Tá aqui, família, os resultados, ó. De 2013 para cá, 5-1, 3-0, conseguiu ali em 2015 um empate 2-2, já naquela campanha de recuperação, né? Ali com o Nenê, Rodrigo, né? Aquele time veterano que o Vasco tinha. 17 acabou perdendo por 1-0, 18 2-1, 19 1-0, 20 conseguiu empatar com um time horroroso. Se eu não me engano, vocês podem até me corrigir, esse empate aqui é aquela fubazada do Jackson, cara. Não sei, cara, não lembro. Não sei se foi 2021, a fubazada. Não lembro, família. Não, 2021 foi Copa do Brasil, não é isso? Agora eu tô com a cabeça boa, não. Mas perdemos ali também em 2021. É isso mesmo, porque 2021 a gente estava na Série B, pô. 2023, 4-2, já na Série A. E 2024, né, um 3-0, família vascaína. Assim, então a gente pode pontuar aqui que as últimas vitórias do Vasco lá, e vale destacar, né, o Vasco ganhou 2 anos seguidos jogando fora, 2011 e 2012. Até colocando o time aqui para vocês, ó, primeiro de 2012, Fernando Praz, Fagner, Dedé, Douglas, que na época estava até jogando bem, William Matheus, né, Bim meia boca, Newton, Wendel, isso aqui é o Wendel que a gente deve, sei lá, 13 milhões, né, que aparece aí nas dívidas do Vasco, Deus que me livrem. Juninho Pernambucano, Diego Souza, William Barbio e Alec Gol, família vascaína. 2011 tem aqui também o time do Vasco que ganhou do São Paulo por 2-0. 2012 foi 1-0. Gol do Fagner. 2011 tá aí, ó, Fernando Praz, Fagner, Dedé, Juninho, Anderson Martins, Juninho Pernambucano, Rômulo, Éder Luiz, Gilmar, Diego Souza e Alec Gol. Família, semelhança aqui, né? Claro que é uma sequência, né? 2011, 2012. Só que assim, cara, você vê vários jogadores aqui, né, limitados, como é o caso aqui do Gilmar, que até performou, né, direitinho no Vasco, pelo time, pelo contexto, né? Quem lembra aqui do Julinho, que acabou não jogando tão bem no Vasco, né? Mas o Vasco contrata ele porque ele jogou muito bem aquela Copa do Brasil que o Vasco foi campeão, né? Ele jogava no Avaí, deu trabalho pro Vasco e o Vasco acaba contratando ele. Então você vê, mas era um time aqui, cara, cheio de jogadores experientes, né? Com bagagem, rodagem, Alec Gol, Éder Luiz, cara, e aquilo, não é eu que tô falando, muita gente fala isso e eu concordo, o Vasco tem que ter, cara. Tem que ter jogadores pesados, jogadores que realmente, né, com uma certa idade ainda, claro, uma boa idade, né, para performar fisicamente, porque aqui é o exemplo, cara, a gente vai lá no Morumbi, né, 2 vezes seguidas e ganha, porque tinha jogadores com peso, com bagagem, com qualidade, então, né, aí você vê de 2013 para cá, 8 porradas e 2 empates. É complicado demais na família vascaína. Mas assim, no dia de hoje, eu acho que o Vasco tem totais condições de ganhar do São Paulo, até pelos desfalques, né? E a gente espera também um nível de atuação melhor do Vasco por esse período aí que teve de descanso e de muito trabalho, né, a família vascaína. Então, antes de destacar aqui a provável escalação do São Paulo e do Vasco, vamos ver aqui as reações dos torcedores do São Paulo. Olha só. Além dos desfalques, a gente já tem todos esses problemas, e eu não vou arriscar a escalação para vocês, porque
a cabeça do Zubeldia é igual urna de eleição e bumbum de bebê. A gente nunca sabe o que vai sair de dentro. Então eu não sei como é que vai colocar o que ele tem de melhor, né? Até porque não tem nem reserva para colocar, porque de tanto estrupiado que tem por esse péssimo planejamento dessa diretoria. Mas é obrigação vencer, não tem outra palavra, é obrigação. O São Paulo tem a obrigação de vencer um time que está na parte de baixo da tabela, que é um concorrente direto nas últimas posições para fugir do rebaixamento. É obrigação vencer. O Vasco quer muito ganhar. O Diniz nunca venceu o São Paulo treinando outros times, né? Tem esse detalhe também. Algo que acontecia também com o Rogério Ceni e acabamos perdendo esse tabu, né? Mas amanhã o São Paulo tem que passar por cima de tudo. E amanhã o Vasco vai vir certamente aí muito forte para tentar vencer o São Paulo. Então, do time do Vasco, hein? Um bom time, por sinal, né, rapaziada? Com o Diniz, certamente aí os caras vão vir para cima do São Paulo. É o último jogo antes da pausa do Mundial e o São Paulo precisa encerrar esse momento muito bem com uma vitória. E você, Kezi? 3-0 amanhã, Sombra. Amanhã a gente vai entrar de férias feliz da vida, tô confiante. Gol do Dineno, gol do Luciano pro Marcão ficar feliz. Boa. E daí, sei lá, de quem faz o terceiro. Mas 3-0 pra nós. Daí, coloquei aí, né, o torcedor mais otimista. E foi o único, tá, família? Claro, pode ter mais. Acho que eu acompanhei esse 3-0 aí, olha, foi o único. A galera falando 2-1, 1-0, com dificuldade. Até porque, tanto o Barolo falou ali que é obrigação por jogar em casa. Mas a análise dele, bem pé no chão. Como o outro amigo também falou, que vai ser um jogo difícil, complicado, mas o São Paulo tem que ganhar, né, por jogar em casa. Então, assim, o torcedor do São Paulo, ele tá com o pé no chão, porque é um time muito desfalcado, né? Muito desfalcado e não vem tão bem assim. O São Paulo perdeu, né, o seu último jogo em casa, pro Mirassol por 2-0. E aí perdeu fora de casa também para o Bahia. Então a galera tava até pontuando lá, né, que foi um tabu, que o Rogério Ceni ainda não tinha ganhado do São Paulo fora em casa e conseguiu essa vitória por 2-1. E o Vasco há muito tempo, né, não ganha do São Paulo. Além disso, o Diniz nunca ganhou do São Paulo jogando fora de casa. Então a galera tá preocupada com isso também, porque o São Paulo vem de um tabu aí, né, já que o Rogério Ceni conseguiu uma vitória sobre eles, família vascaína. Mas destacando aqui, né, a provável escalação do São Paulo, tá aí, ó, Rafael, Cedric Soares, Arboleda, Alan Franco e o Wendel, né, bom lateral. O Alisson, Pablo Maia, eu vi uma galera falando, né, que o Pablo Maia não tá tão bem assim, e é aquele primeiro volantão mesmo, né, marca bem e tal. Luciano, Enzo Dias, que é um lateral esquerdo que tá jogando improvisado, ou Lucas Ferreira e André Silva, né, André Silva que já marcou contra o Vasco, jogando aqui em São Januário. Família, é aquilo que eu falo com vocês sempre aqui, né, não tem jogo fácil pro Vasco. Não tem. O São Paulo tá muito desfalcado, sem Lucas, Ferreirinha, Oscar, Luiz Gustavo, entre outros aí. Mas, assim, eu assisti o primeiro tempo. São Paulo e Bahia e São Paulo. Só deu Bahia, né? Bahia pressionando, mas é um time que tava se defendendo, tava sabendo sofrer. E fez um jogo difícil, 2-1. Então, jogando em casa, por exemplo, o São Paulo jogando em casa pela Libertadores, com esse time também bem desfalcado, conseguiu uma vitória sobre o Tajeres, né? Lá do Galácia. Então, o Vasco tem que ter muita atenção, mesmo com esse time aqui desfalcado. E a gente espera, né, que o Vasco possa segurar um pouco mais, não dar fubá, porque fora de casa tá muito difícil aturar o Vasco, cara. É muito erro bobo, muita falha assim, individual, tem que ter um pouco mais de atenção, tem que tentar sair na frente, segurar o jogo. Faz um gol, por exemplo, contra o Fluminense, faz o gol, né, jogo difícil, sofrendo ali, o Fluminense marretando, faz 1-0, logo depois já toma o gol, sabe? Tem que ser um time mais malandro. E a escalação do Vasco tá aqui: Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas, ou Lemos, né? O Lemos está disputando a posição aí com o Lucas Freitas. Piton, Hugo Moura voltando, né? Depois de 2 jogos fora, porque ele ficou fora contra o Melgar e também contra o RB Bragantino. Então tem que estar mordendo muito, hein, Hugo? Tá descansado, hein? Tanto cheio. Tietê, Coutinho, né? Fazendo aniversário, parabéns pra ele. Vamos lá, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Pablo Verrete, família. Esse é o Vasco, né, que a gente trouxe aqui ontem no vídeo da tarde, do Souza falando exatamente, né, o que eu falei em relação a Fernando Diniz, Carille, que é um time pesado, do meio para frente, então precisa de aproximação, de um jogo, né, apoiado, de toque de bola, né, exato. Eu falo que eu tenho visão de jogo, família vascaína. Então, assim, eu espero, né, claro, uma boa atuação. Vi muito torcedor do São Paulo falando também dessa possibilidade, e é a mesma coisa com a gente, né? Não, pelo amor de Deus, não pode perder, ficar na zona de rebaixamento, ficar esses 30 dias aí sem jogar, que não sei o que, isso vai ser pressão, só falando que tem que mandar o Zubeldia embora se perder esse jogo. Então vai ser um jogo, né, que o São Paulo também vem pressionado, porque acaba sendo um jogo de 6 pontos, né? Vasco ganhando ultrapassa o São Paulo, e é a mesma realidade, né, no nosso caso. Perdendo esse jogo, né, uma pressão, pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo ali principalmente do resultado do Vitória,
né, que vai jogar mais cedo hoje, vai encarar o Cruzeiro, tá até bem, porque se o Vitória conseguir pontuar, é bem provável, né, que o Vasco entre na zona de rebaixamento, porque aí qualquer resultado que aconteça ali, né, de Fortaleza e Santos, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Então, vamos aguardar, mas eu tô confiante, né? Claro que o Vasco a gente não sabe, né? Então você tem que aguardar ali 15, 20 minutos de jogo, e aí você fala, não, ó, dá pra ganhar, tô confiante, independente do resultado. Mas, então fica até difícil, porque contra o Fluminense eu tava muito confiante, o Vasco fez uma partida terrível. Mas é isso, família. Hoje, no nosso pós-jogo, vai ter gritaria. Fé, fui!